Hoje a Conexão App está super especial, um momento preparado por Deus para que você possa adorá-lo com tudo que tem. Estou muito feliz de ver vocês aqui, coraçãozinho. Sério, demais. A gente passou por uma temporada, eu sei que ainda existe, né? Tem a questão da pandemia. Nós não estamos sendo negacionistas, nós não estamos negando o que está acontecendo, mas eu quero te dizer que eu estou muito feliz de ter você aqui, de você poder dar espaço de fé, estar conosco, celebrando e cantando aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Gente, o tema dessa mensagem é lockdown no tempo de Jesus. E agora, cara, mas será que existia um lockdown no tempo de Jesus? Será que de fato isso aconteceu? Mas como surgiu esse lockdown, esse isolamento no tempo de Jesus? Porque lockdown nada mais é do que o isolamento. As pessoas se isolaram, ficaram acuadas, ficaram com medo. Mas a questão é que não foi um vírus que aprisionou os discípulos, não foi um decreto ou uma ordem de um rei ou de alguma pessoa específica que aprisionou os discípulos. O que aprisionou os discípulos foi o medo. E é algo que não é diferente do que nós estamos vivendo hoje. Não é diferente, não está diferente desse tempo. João, capítulo 19, versículo 30, vai falar assim: Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Aqui está relatando o último suspiro, a morte de Jesus. Mas só que algo que me chama a atenção aqui é que logo após a morte de Cristo, os discípulos, eles simplesmente se encontram em isolamento social. Eles vão para dentro de casa, trancam tudo, ficam com medo. E eu posso te dizer que nesse momento começa os dias mais desafiadores daqueles que se diziam discípulos de Jesus. Nesse momento aqui começa a, não vou dizer trágica história, para alguns poderia ser trágico, mas para Cristo foi um cumprimento daquilo que ele veio. E a questão é que, cara, nós estamos vivendo uma situação que tudo que está ao nosso redor parece muito trágico, e perdemos a esperança em tudo. Estamos sendo dominados pelo medo, pela circunstância, pelos problemas. E aqui nesse versículo era uma tarde de domingo. E verdade seja dita, não era um domingo qualquer. Não era mais um domingo, não era só um domingo normal. 3 dias havia se passado da crucificação de um homem que era aceito por todos, né, daqueles que acreditavam, de um grande líder. Só que o que acontece em meio a tudo isso? Que esse homem que era considerado inocente, ele simplesmente não houve só uma condenação. Ele não só foi condenado, houve escárnio, houve sofrimento, houve humilhação. E tudo isso que ele passou foi para um grande público ver. E quando eu falo um grande público, não é só essa quantidade de pessoas que tem aqui. Foi uma multidão de pessoas viram o que aconteceu. E isso ocorreu com um grande líder de um grupo de pessoas chamado discípulos. Isso inclui eu e você. Aconteceu com um grande líder que tinha ali os seus discípulos. E hoje nós somos considerados discípulos do Mestre. Fazemos e compreendemos o que ele fez e queremos dar continuidade nesse grande chamado, nessa comissão. Mas, e agora esses seguidores de Jesus que estavam isolados, não estão só isolados, estão desolados. E a alma, eu acredito que já estava assim, meu Deus, o que eu posso fazer agora? Porque não é só uma questão de isolamento, não estou só sendo perseguido. Aquele que eu acreditei, aquele que eu caminhei durante 3 anos, morreu. Cara, aquela pessoa que eu vi ele fazer tudo, eu vi ele operar milagres, aquele no qual eu dediquei a minha vida, simplesmente morreu. E agora? O que eu faço? E eu acho que as perguntas que vinham na cabeça dos discípulos, ela, cara, o que fazer, para onde ir? O que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer conosco? Porque, né, todo mundo sabe que aqui tem os discípulos, os seguidores de Jesus, e agora?
O que será com a gente? O que será que vai acontecer? Porque aquele que estava conosco, que operava milagres, que nos dava direção, morreu. Ele morreu, o mestre morreu. E talvez, por alguns momentos, ou talvez por alguém criativo, sugeriu algo muito importante, algo normal para o momento. Cara, vamos voltar à vida antiga. Vamos voltar ao que a gente era. Porque se tinha alguém que podia nos dar esperança, era esse, e ele não está mais aqui. Então vamos voltar a fazer aquilo que a gente fazia. E se você parar para analisar mais para frente, você vai ver Pedro, depois que Jesus morre, o que ele fala? Ele volta a pescar. E o mestre tem que ir lá resgatar ele de novo, porque ele estava fazendo aquilo que ele já tinha deixado um dia de fazer. Deus tinha tirado ele e falou, cara, você não é mais pescador de peixes, você é pescador de homens. E de repente o mestre morre e ele volta a pescar novamente. E ele tem que ir lá aparecer novamente para esse cara e resgatar ele. Mas a questão é que o texto é bem claro, cara. Os discípulos estavam com medo dos judeus. E outra passagem do Evangelho também, João revela alguns dos judeus que imprimiam medo sobre os seguidores de Jesus. Em João, capítulo 9, versículo 22, a gente vai relatar aqui a história do testemunho de um filho que ele foi curado do milagre, só que os pais ficam com medo. Fala, cara, eu não vou falar o que aconteceu com meu filho. Eles estavam com medo de ser expulso, estavam com medo de ser rejeitado e de ser perseguido. Aí mais lá na frente, também em João capítulo 19, versículo de 38, temos um homem de destaque, José de Arimateia, também com medo do que podia ocorrer com ele. Jesus é crucificado, morto, e ele se escondendo, a Bíblia fala que ele ficou ali atemorizado e parecia até um 007, discípulo de Jesus. E ele vai em secreto pedir o corpo do mestre para poder fazer todo o processo. Mas a questão é, gente, que não foi só nesse momento, já existia uma perseguição. Mas durante todo esse processo de perseguição ainda existia uma esperança, porque ele estava vivo. Mas e depois que ele morre? Depois que ele morre, a esperança morre também? Depois que ele morre, parece que não tem mais para onde ir, o chão abriu. Acabou. Acabou. Mas a questão é que o medo leva os discípulos a trancarem suas portas. E na parábola do talento, Mateus 25, foi o medo que levou os seus servos a enterrar o seu talento. E a pergunta toda é, o medo, ele está fazendo pessoas enterrar não somente o talento, mas eu acredito que você trancado dentro da sua casa, talvez os discípulos estivessem enterrando não só os talentos, mas enterrando o seu futuro. E quando eu paro para analisar isso aqui, cara, eu vejo que não está diferente do que a gente está vivendo hoje. Eu não estou falando que é para você tirar a máscara, sair fazendo tudo de qualquer jeito, não é isso, gente. Mas eu tenho conversado com pessoas, minha esposa tem conversado com pessoas têm procurado ela, e eu vejo pessoas doentes da alma. E não é uma, duas, nem três. Pessoas que estão com a alma destruída, sem esperança, sem saber onde chegar. E Jesus, a qual dedicou a sua vida por quase 3 anos, não conseguiu vencer. Você já parou para pensar isso? Que esse mestre que dedicou a vida durante 3 anos fazendo algo extraordinário, sinais, prodígios, maravilhas, de repente ele morre. Ele não conseguiu vencer. Ele não conseguiu vencer. Agora imagina o homem a qual Pedro disse, João 6,68, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? E esse cara que Pedro fala, cara, para onde que eu vou, sendo que só você tem as palavras de vida eterna? Ele acaba de morrer. É você depositar tudo aquilo que você tem nessa pessoa. E Pedro fala, cara, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. O caminho é você, só você tem palavras de vida eterna, só você pode me dar direção, só você pode me dar provisão. E de repente, ele morre. E a questão é que, quantas vezes nós somos paralisados pelo medo? Quantas vezes deixamos de exercer e de fazer aquilo que Deus tanto confia? Os talentos que Ele depositou.
E a parábola do talento está lá, um tem 5, outro tem 2, outro tem 1. E eu sempre fui chamado a atenção, eu sempre fiquei ali olhando e falava, cara, olha só isso daqui, não existe ninguém que não tenha talento. Não existe ninguém que não tenha talento. Deus, Ele colocou algo na sua vida e você tem como multiplicar. Você tem como multiplicar. Eu tenho para te dizer, cara, deixa o medo de lado, não enterre aquilo que Deus colocou na sua mão. Existem pessoas hoje que esperam uma palavra de Deus através da sua vida. Existem pessoas que esperam esperança através da sua vida. Existem pessoas que estão sem esperança nenhuma, mas quando você parar e conversar com essa pessoa, tudo vai mudar. As escamas vão cair dos olhos e ela vai ter uma nova perspectiva de vida. Existe algo de Deus em você e você precisa manifestar isso. A gente acha que é o fim. É tanta notícia ruim. E em meio a todas essas notícias, cara, várias pessoas já não possuem expectativa de futuro. Várias pessoas não têm mais expectativa de um futuro, de algo bom. Eu vou te dizer, apesar de tanto tempo andando com Jesus, comendo com Jesus, trabalhando com Jesus, curando com Jesus, cheirando Jesus, eles realmente acreditavam que chegou o fim. Durante 3 anos, vivendo isso, fazendo coisas extraordinárias, estando próximo do Mestre, tudo que ele fazia, os discípulos estavam ali junto, fazendo algo junto. E de repente, os discípulos, cara, chegou o fim, não tem mais o que fazer. Tipo, foi bom enquanto durou, entendeu? Foi bom enquanto durou. E a realidade, cara, realmente... Não é isso que move a nossa vida, não é foi bom enquanto durou. Até hoje tem pessoas que vivem pelas experiências do passado e trago à luz aquilo que a Abigail falou. Cara, sempre existe um maná novo. Deus tem novidade de vida. Todo dia Ele pode te surpreender e vai te surpreender. Para de viver das coisas do passado, das suas experiências do passado. Eu tive algo extraordinário com Deus no secreto há 1 ano atrás. Ei, Deus pode te surpreender hoje. Deus pode te surpreender hoje. Realmente tivemos o prazer de andar ao lado daquele que salvou muitas vidas, mas ele não foi capaz de salvá-lo. Eu acredito que essa foi uma das frases dos discípulos. Realmente, tivemos do lado daquele que fez muita coisa, que salvou muitas vidas, que operou muitos milagres, mas ele não foi capaz de salvar. Quem tem medo do futuro, normalmente se apega ao presente e deixa de escapar o extraordinário que está por vir. E a questão é, não estou falando que você não pode ter uma perspectiva, você tem que deixar o seu presente de lado, não. Cara, viva o seu presente. Mas tem uma perspectiva de futuro, porque o futuro sem Deus não existe. Ele já está lá no futuro. Ele já está lá. Tem esperança. Tem uma perspectiva de que Deus ele vai te surpreender, que Ele vai fazer algo novo na sua vida. João, capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta, trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Você pode dizer, paz seja com vocês. Cara, foi necessário Jesus voltar e dizer, paz seja convosco. Foi necessário Ele voltar e declarar isso para os discípulos. E nesse momento, Jesus entra em cena. O Senhor dos planos intervém. E Ele começa a fazer algo extraordinário. A paz, outra hora, tratada pelo Senhor como a minha paz, é declarada sobre a vida dos discípulos em João 14, 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não doa como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, não tenham medo. A paz que o Senhor te dá
não é a paz que o mundo dá. E ele diz: não vos turbe o vosso coração. Não tenha medo. Não tenha medo. E quando o Senhor declara isso, cara, não é somente um sentimento passageiro, sabe? Não é só um sentimento passageiro de tranquilidade. Eu não estou só tranquilo por um momento, não é só numa situação. Esse sentimento ele não pode ser algo que pode ser abalado por qualquer situação. Esse sentimento de tranquilidade, essa declaração de paz seja convosco, Jesus ele não só fala, mas como ele traz essa palavra com a demonstração do seu corpo. Ele fala: cara, olhe minhas mãos, toque nela, olhe o meu lado, toque, pode tocar. Essa paz que ele fala, ela vem carregada com uma demonstração. Não é só algo falado, mas ele fala: cara, eu venci. Olha isso aqui, toque, você pode tocar. E quando Jesus fala essa palavra, a Bíblia relata que os discípulos se alegram. E quando os discípulos se alegram, ele fala mais uma vez: a paz seja convosco. E depois dele dizer isso, ele sopra: recebei-vos o Espírito Santo. Eu acredito que aqui, nesse ponto, é onde começa o ministério apostólico dos discípulos. Isso aqui não é em Atos. E aqui é onde ele de fato declara e outorga os discípulos como apóstolo, mostrando de fato a paz. Ele é essa paz, não a paz como o mundo dá. Os discípulos iriam passar por problemas, por tribulações, mas eles saberiam que aquele que diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século, ele vai estar com eles. Cara, Jesus ele veio viver a vida que nós poderíamos viver. Na realidade, ele veio viver a vida que nós não poderíamos viver. Essa é a realidade. E morrer a morte que nós merecíamos ter. Digno daquela cruz era eu e você. Mas o castigo que nos trouxe a paz está sobre ele. Cara, tem momentos que somos caluniados, entristecidos, marcado pela dúvida. Parece que existe promessas que não vão se cumprir. Quem aqui já recebeu promessa e acha que é impossível ela se cumprir na sua vida? Vamos ser sinceros, para levantar a mão. Ok. Por que você acha que é impossível para se cumprir isso na sua vida? O que te faz pensar que aquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, não pode cumprir algo na sua vida? Sabe, é nessa hora que a gente deve se agarrar no poder do Evangelho. É quando tudo parece que vai dar errado, que a gente perde a expectativa e fala: cara, aquelas palavras que foram lançadas na minha vida, eu não sei se vai se cumprir. E é essa hora onde você precisa fielmente se agarrar no que a palavra diz. Porque enquanto tudo pode dizer que não, a voz do nosso Pai, ela continua ecoando sobre nós, dizendo: eu me lembro dos planos, projetos que fiz para você. Jeremias 29:11, porque eu, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Gente, crise todo mundo vai ter. Derrota todo mundo vai passar. Mas o que diferencia a gente do mundo? O que nos diferencia? É acreditar e crer naquele que vive e reina. É que a nossa casa continua de pé. E como já dizia uma sábia mulher, minha avó: você não é todo mundo. Sabedoria aí, vocês viram? Gente, você não é todo mundo. O Senhor ele tem algo para fazer na sua vida e te surpreender, cara. Para todo mundo pode parecer que acabou o chão, que não tem mais o que fazer. Meu Deus, e agora para onde eu vou? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido.
E o que me faz ficar de pé e acreditar e perseverar em tudo que Ele tem colocado, cara, é só Ele. É o Espírito da promessa. É aquele que nos instrui, que nos ensina, que nos guia, que nos fortalece. Esse Espírito da promessa. O Espírito da profecia, aquele que está em Jesus, é o mesmo. E a gente se perde em meio a um turbilhão de vozes e esquece de se conectar de fato com Ele. A gente se esquece de conectar de fato com aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, conforme o poder dele que opera em vós. Aquilo que te move, cara, é o que determina onde você vai chegar. E o que tem movido a sua vida hoje? O que tem te levado nos lugares? O que tem movido você a permanecer até hoje, crendo e acreditando que Ele continua, que Ele vive e reina e Ele voltará para buscar a sua noiva? Será que é medo que faz você acreditar no Evangelho? Nós estamos relatando aqui a respeito do medo. Os discípulos paralisados, mas não por esse medo do Evangelho. E, cara, eu ouso dizer que tem muita gente que vive o Evangelho porque tem medo de ir para o inferno. Não entendeu ainda o Evangelho. Não entendeu o Evangelho. Cristo, Ele não morreu só, cara, porque você é bonitinho, cheirosinho. Foi para te resgatar, te dar um propósito, te fazer reinar com Ele. Fazer você viver coisas grandiosas. Eu sei que meio a essa pandemia, cara, muita gente esfriou, está desanimado, está sem esperança, talvez até se sentindo abandonado. E eu posso falar por uma estrutura de pessoas que andaram com você, talvez da sua liderança, talvez do seu discipulado, e você talvez está se sentindo até abandonado. Cara, mas se tem alguém que não pode, não vai te abandonar, é Ele. É Ele. E você precisa tirar essa transferência de que o seu suporte, o seu socorro está em alguém, está em uma pessoa. O seu suporte, o seu socorro está em Deus. Pois pode todo mundo te abandonar, todo mundo te largar, mas Ele não vai. Ele não vai. E, cara, e se o medo está gerando as suas decisões, para a gente ir para o final aqui, se o medo está gerando as suas decisões, cuidado, porque o medo ele não gera movimento, o medo ele paralisa. Então, se o medo está gerando algo na sua vida, tome muito cuidado, porque você não está se movendo. Uma pessoa que está sendo dominada pelo medo, é impossível ela viver em movimento. O medo ele não gera movimento, o medo ele vai te paralisar. E talvez vai fazer você ficar aqui dessa mesma forma, trancado em isolamento, esperando algo terrível acontecer. Porque nem esperança positiva talvez você não tenha mais. E, cara, e se tem algo que pode mudar a minha e a sua vida, é Cristo. É só Ele que pode mudar a nossa vida. Eu escutei uma vez numa canção, e uma frase da canção me chamou a atenção, que falava bem assim: o que Cristo oferece, Ele é. Você já parou para pensar nisso? O que Cristo oferece, Ele é? Se Ele oferece paz, Ele é a paz. Se Ele oferece socorro, Ele é o socorro. Se Ele oferece refrigério, Ele é o refrigério. Se Ele oferece amor, Ele é o amor. Se Ele oferece vida, Ele é a vida. Se Ele te mostra um caminho, Ele é o caminho. Cara, toda
a resposta para a sua vida está em Jesus. A resposta que você tanto procura, talvez hoje, está nele. Talvez você chegou aqui falando: Deus, fala comigo, eu preciso de uma resposta. Eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei, eu preciso que o Senhor fale comigo de uma forma sobrenatural. Cara, a sua resposta está nele. A sua resposta está nele. E se tem, cara, simplesmente dependa dele, acredite. Viva uma dependência genuína, onde tudo que você for fazer, você faz com ele. Todas as suas escolhas, todas as suas decisões. Eu acredito que o maior problema hoje da nossa geração, de estar quebrando a cara e estar frustrado, é porque nós tomamos as decisões sem Jesus, agimos sem Jesus, e quando nós estamos colhendo as consequências, pedimos para que Jesus intervenha. Eu começo sem Ele, faço sem Ele, e depois que a conta chega, eu quero que Ele pague o boleto. Não é assim? Mas mesmo assim, Ele continua sendo bom e Ele paga o boleto. Ele ainda paga o boleto. Eu não sei, cara, como você chegou aqui. Queria que você ficasse de pé. Eu não sei como você chegou. Eu não sei o que de fato tem movido a sua vida. Eu não sei os traumas, os problemas, o que tem paralisado você, o que está fazendo você viver nesse isolamento social, talvez. Não o isolamento social em conviver com pessoas, mas talvez um isolamento social na sua alma, onde você não confia em ninguém, onde você não quer deixar que ninguém entre nesse lugar, onde você fala: cara, aqui ninguém pode mexer. Daqui em diante, ninguém vai. Eu só posso deixar até aqui. Daqui ninguém mais mexe. E eu te digo que Jesus, Ele quer entrar nesse lugar hoje e trazer restauração na sua vida. Jesus, Ele quer entrar nesse lugar e mostrar que Ele pode operar. A gente tem vivido momentos... Eu ainda continuo aqui... Enquanto eu falo, eu ainda continuo falando, sentindo Deus ministrar no meu coração a respeito de que pessoas com a alma ferida precisam de restauração nessa noite. Eu sei que a mensagem ela foi para uma linha onde a gente estava falando sobre medo, tudo, mas eu só quero falar aquilo que eu estou sentindo e que Deus tem me mostrado pessoas estão aprisionadas na alma e não estão conseguindo viver aquilo que Jesus tem. Pessoas presas na alma por traumas, medo, insegurança. Talvez quando eu estava lá embaixo orando antes da gente vir ministrar, Deus me mostrou um rapaz que todo momento ele ora pedindo: Deus, mas por que o que o Senhor tem para a minha vida nunca se cumpriu? E o que veio ao meu espírito foi que essa pessoa ela precisa pedir perdão para o irmão dela. Perdão. A resposta para a sua pergunta hoje se resume em perdão. Você precisa ir fazer esse caminho de volta com seu irmão. Você precisa ir restaurar aquilo que ficou para trás. Você só afunda, cara, naquilo que você está agarrado. Você só afunda naquilo que você está preso. Eu vejo Deus quebrando correntes. Eu vejo Deus restaurando relacionamento de filhas com pais. Filhas, mulheres. Eu vejo Deus restaurando relacionamento de mulheres com pais.
Cara, a sua alma, ela tem um poder de te aprisionar de uma forma tão grande que você se torna até um incrédulo. A sua alma, ela tem um poder de te aprisionar ao ponto de você desacreditar que Jesus ele pode fazer algo. Mas existe alguém nessa noite que tem poder sobre isso, que tem poder sobre a sua alma, que tem poder sobre a sua vida. E ele não é agressivo, ele não é acusador, ele não é julgador, mas ele fala ao ponto de: se você confiar e entregar, eu tenho poder para operar e mudar isso. Eu tenho poder para mudar e operar isso. Ele tem poder para isso. E quando essa canção foi ministrada de que digo, ó minha alma, o tempo de cantar chegou, é porque de fato Deus ele está querendo mover e mexer com a sua alma, ao ponto de mostrar que, cara, Ele tem o domínio. Eu queria que nesse momento você verbalizasse, cantasse essa canção, se rasgasse, cara, e você puder falar, cara, de você elevar assim os teus olhos para além dos montes. Esse realmente foi um momento vindo diretamente de Deus para nós. Se você gostou, se prepare, porque sexta-feira que vem tem mais. Então convide os seus amigos para estarem aqui na próxima Conexão App.